E aí, pessoal, vamos para o segundo módulo desse mini curso de independência financeira. E, na verdade, agora é o foco, né? Eu tive que fazer um abranjamento porque a independência financeira ela se completa entre pessoal e profissional, né? Então, não tem como você fazer uma independência financeira esbanjando dinheiro no pessoal e tentar enxugar o profissional, né? Um é diretamente dependente do outro, né? Então a gente vai falar agora da independência financeira profissional. São vários videozinhos, né? Não tem jeito, eu vou tentar me limitar aí entre média de 15 minutos, né? E a exemplo da, da doméstica, né? Da financeira doméstica, que é pessoal, né? Familiar. Depois que eu terminar todos os vídeos, eu vou agrupar todos em um só, né? Então fica vários videozinhos para quem queira acompanhar fracionado, e para quem tem um tempo maior, assiste o completo, que aí vai dar mais de 1 hora, né, de duração. A independência financeira profissional, né, ela tem muita vantagem, mas tem obstáculos a dar com pau aí na caminhada, né? A gente tem irregularidades no orçamento que pode emperrar a vida financeira, né? E se a pessoa não tiver preparado para isso, tem as consequências, né? O que é uma irregularidade no orçamento, né? São os imprevistos, né? Você trabalha com manutenção de celular, né? E compra uma tela e quebra essa tela na hora de instalar. Acontece, escorrega da mão, o elástico prensa demais, ou acontece alguma coisa e ela trinca, quebra. O cliente não vai querer o celular quebrado, e o distribuidor seu não vai pegar a peça de volta, né? Que foi mau uso, né? Então vai sair do bolso. Então essas irregularidades orçamentárias aí, ela pode comprometer o orçamento da empresa. Então tem que ter um caixa, tem que ter uma reserva, né? E é essa independência financeira profissional que te ajuda a ter essa reserva. Essa videoaula está mais destinada para um público técnico de celular, tá? Então, mas dá para ser facilmente adaptado em qualquer ramo. Mas o pessoal me pede muito na área de assistência técnica em celular, então todos esses vídeos vão ser direcionados para essa gleba de profissionais, tá bom? Ou para os autônomos, né? Ou para assistência, né? Aquela pequena assistência, MEI, né? A pessoa que é autônoma, ela só recebe se trabalha, concorda? Se você considera vantajosa a liberdade de um autônomo e vê um objetivo de vida, esteja atento a um aspecto importante. Justamente pelo fato de não estar formalmente vinculado a nenhuma empresa, o trabalhador autônomo só recebe remuneração pelo serviço que prestar. Para o autônomo não tem pagamento de férias, não tem descanso remunerado, não tem 13º, não tem nenhuma outra garantia assegurada ao trabalhador de CLT, né, que é consolidação das leis do trabalho, né, a não ser que se organize para isso. O máximo que um autônomo tenha, se ele pagar o MEI, ele vai ter um resguardo num caso de doença, de acidente, né? Alguma coisa ali. Fora isso, ele não tem respaldo nenhum, amparo nenhum, né?
Por esse motivo, o autônomo deve ser financeiramente controlado a ponto de programar a sua remuneração extra ao longo do ano. Como trabalhador por conta própria, deve sim desfrutar do seu merecido descanso, mas deve reservar ao longo do ano uma quantia mensal que lhe assegure no período de férias um valor equivalente ao seu salário. É importante que a pessoa, quando é autônoma, né, ela tem que entender o seguinte: se ela recebe 100 de serviço, ela não pode gastar os 100, ela tem que determinar um percentual que é dela. Para uma empresa, né, vários órgãos aí que são ligados a isso daí, o Sebrae orienta bastante, quem faz alguns cursos no Sebrae, eles orientam bastante, é que, em média, o ideal é que o autônomo, o profissional, ele fique com 30 a 35% da renda para si. O restante é para a empresa. Então vamos colocar ali que, se possível, fosse 30% é pessoal, é o seu pagamento, e 70% é da empresa. Esse é o justo para uma empresa, tá? Poxa, se você precisa, nos seus gastos pessoais aí, com aluguel, supermercado e tudo mais, se você precisa ter pelo menos R$2.000 aqui, ó, o que 30% dá esses 2.000 aqui? A sua empresa tem que movimentar pelo menos 7.000 ao mês, para que 30% dê os 2.000 que você precisa. O próprio MEI já determina que a média salarial, né, acho que é 81.000, salvo memória. Então, se você dividir 81.000 por 12, dá 6.750, né? Isso daí vezes 30% dá mais ou menos os R$2.000, que é a média que estabelece aí, né? Então a empresa tem que movimentar isso aqui, ó, de receita livre, tá, gente? Isso aqui, ó, a empresa precisa trabalhar para ter essa receita livre. É difícil? Não é fácil não é bolinho, tá? Esse é o ideal no aspecto financeiro de uma empresa, que ela tenha 7.000 de receita livre. E que receita livre? Você presta serviço, isso daqui é o que você arrecada com prestação de serviço. Você vende peça, você é uma assistência que vende peça e presta serviço, você compra a peça e vende, tem um lucro, uma margem de lucro nessas peças, e tem uma margem de lucro no serviço. Então você tem uma margem de lucro do comércio, né, que vamos dizer que você trabalha com 30% aí, né, que é o mais estabelecido. Então, se você comprou R$1.000, né, e você vendeu todo esse estoque aqui a 30%, você vai ter 1.300, né? E se você consertou R$5.000 em serviços, então você tem o que? Os 5.000 mais esse 30% aqui, então você tem 5.300. Essa é a sua receita, é daqui que você tira os 30%, certo? É daqui que você tira os 30% do ganho do serviço, que é serviço mesmo, e o restante do bruto, certo? Isso aqui, a sua receita é sobre o bruto. Esse 70% aqui, que eu escrevi empresta aqui, né? Agora que eu me toquei, mas não é empresta não, é empresa, tá? É pessoal, e 70% da empresa. Esse 70% aqui é daqui que você paga as contas da empresa, as contas comerciais, água, luz, internet, aluguel da empresa, do salão que você tem ali, que você comercializa, que você trabalha.
Desses 2.000 aqui, você vai tirar supermercado, água, luz, telefone, internet da sua casa, aluguel é daqui. Tá? Então você paga um aluguel aqui da empresa, você paga um aluguel aqui. Você trabalha na mesma casa, racha o aluguel da casa com a empresa. Tá? Aquela regrinha que você racha a luz, você racha a água, a aluguel, tudo entre pessoal e empresa. Aí você não cria um ônus ali só para um, né? Já disse isso aí em umas outras aulas aí, dá uma observada aí que você vai entender, né? Então, se você, um exemplo claro disso aí, se você recebe mensalmente 2.000 pela prestação dos seus serviços, você tem que guardar periodicamente uma quantia para compor uma renda extra no final do ano, que são aqueles 10% que eu falei, guarda, separa 10% do seu pessoal, né? Então daqui você está tirando 2.000, todo mês você guarda 200, para no final do ano você ter 2.400, né? Que é aquela renda que você está habituado, para você poder tirar de descanso, né? E esse dinheiro você guarda periodicamente, né? Para você compor uma renda extra no final do ano, uma espécie de 13º, que esse valor corresponde ao salário do mês, que é dividido por 12. Ou seja, se o mês render 2.000, você deve separar os 20%, né, que é o 400 reais, que é 10%, você separa os 200 reais ali por mês, desses 2.000, né, que você vai ter no final do ano os 2.400, né, para você poder tirar umas pequenas férias aí, né? Se o autônomo pensa em desfrutar férias com a família, essas férias também devem ser retiradas ao longo do ano, correspondentes também a 12 partes, né, do seu recebimento, né? Então se você quer um 13º para você fazer você não precisa trabalhar ali no mês de dezembro ali, tá, vamos dizer, ou no mês de janeiro, né, mas você também quer viajar, então você tem, além, né, você está um mês sem trabalhar, né, você está suprindo com aqueles 10%. Mas se você quer viajar também, você tem outros gastos, né, porque esses primeiros 10% que você separa é para as contas do mês de dezembro. Agora, se você vai viajar, aí você precisa de um outro extra, que são esses outros 10%, que é para você poder viajar tranquilo. Então você precisa separar 20% por mês. A cada 2.000 você separa 400. É fácil? Não é. Por isso que a gente diz que o autônomo, né, ele não é fácil. Mas ele pode também, se ele tem uma saúde financeira bacana aqui, ele pode determinar algumas retiradas para isso da empresa. Vamos dizer que em dezembro ele consiga pagar todas as contas aqui, desses 7.000 aqui, vamos dizer que todo mês ele consegue guardar 1.000 da empresa. No final do ano ele vai ter 12.000. Ele pode fazer uma retirada extra, né, não dos 12.000, mas para essa viagem, para desfrutar, né, como se a empresa estivesse bonificando ele para fazer uma viagem. Entendeu? Então essa tarefa de separar isso daí não é uma tarefa fácil, mas permite uma certa segurança caso necessite parar de trabalhar por algum motivo inesperado. O sacrifício de reduzir um orçamento que já é apertado parece quase impossível. Mas faz o teste, né? Reserve uma quantia, mínima que seja, para iniciar o teu planejamento. Começa a fazer uma reservinha. Você vai perceber que o efeito ao longo do tempo ajuda, né? Então, puxa, separar 20% é difícil, separa 10%. Pô, não dá para separar 10%, separa 5%, mas separa alguma coisa, tá? Separa alguma coisa. O autônomo não pode ficar doente e faltar no trabalho. Caso contrário, não vende, não presta serviço e, consequentemente, ele não recebe. Cuidar das finanças já não é uma coisa simples, não é fácil para quem recebe o mesmo salário todos os meses. Mas para trabalhadores autônomos que, além de não ter garantido salário,
ainda tem que cuidar de um fluxo de caixa, dependendo de qual é o serviço prestado. Então, quer dizer, isso aí significa o quê? Não é fácil um assalariado fazer uma reserva. Um assalariado que sabe quanto vai ganhar todo mês. Já não é fácil para ele fazer um planejamento. Imagina para um autônomo que não tem a menor ideia de quanto vai receber no mês seguinte. O autônomo tem muitos motivos, muitos motivos para se preocupar com o futuro financeiro. A verdade é que o autônomo passa por um problema na questão do equilíbrio financeiro. Na prática, ele deve ter o dobro de cuidado quando o assunto é dinheiro. Por exemplo, o autônomo não pode ficar doente e faltar no trabalho, caso contrário não vende, ele não presta serviço, não recebe. E isso afeta diretamente o seu fluxo de caixa, né? Então, tendo base nessas informações, reflita bastante sobre isso, pense bem nas experiências que você já tem. Se você já trabalha como autônomo, pensa bem nisso daí. Se você está pensando em trabalhar como autônomo, reflita bem, para você poder, depois de pensar bastante, refletir bastante, de tentar achar onde você já está errando, se dá para você separar um pouquinho ou não, né? Se prepara para isso, para a próxima aula, tá bom? Continuando então a nosso mini curso aqui de economia profissional, né, de finanças pessoais e profissionais. Agora nós estamos no módulo de economia profissional, né, e a nossa segunda aula. Para a gente administrar as finanças e ter uma segurança financeira, o que precisamos para administrar nossas finanças e ter uma segurança financeira? Tem alguns itens, né? Nós não podemos misturar as despesas pessoais com as despesas da atividade profissional. É muito fácil se confundir quando não há essa divisão. Aí surge o descontrole e começam grandes problemas. O que é isso daí? A gente tem que separar o pessoal do profissional, né? Então o primeiro erro de toda empresa é misturar o pessoal com o profissional. Não pode, tá? Nós precisamos ter uma parede aqui, nós temos que ter uma parede blindada aqui que separa um do outro, tá bom? Se não souber separar o que é pessoa e o que é empresa, o que é casa, o que é empresa, o que é pessoa e o que é profissional, não vai conseguir fazer nada. Vou colocar um pessoal aqui, né? Meio estranho, porque o pessoal não é nada político aqui não. A gente precisa ser cautelosos financeiramente. O autônomo tem condições, em tese, tá? Em tese, ele tem condições de ganhar muito mais do que um empregado assalariado. Ele é o dono do próprio negócio, mas por outro lado, ele se encontra financeiramente numa situação diferente do servidor público ou do trabalhador registrado. Ele, mais do que todos, tem que ser rigoroso e prudente quando se trata de zelar pelo próprio equilíbrio. Ele precisa ter muito cuidado para zelar o equilíbrio financeiro dele. Antes de gastar, ele precisa pensar se aquilo realmente é importante, tá? Tenha uma reserva financeira, a gente sempre frisa isso, ter uma reserva financeira, ter um pé de meia, né? É um quartel guardado. Nesse sentido, o autônomo deve ter uma reserva financeira proporcionalmente maior do que os outros trabalhadores. Por quê?
Além disso, existem despesas conhecidas que surgem de tempos em tempos, como IPVA, IPTU, material escolar, entre outros, e como o autônomo não tem 13º nem férias, ele tem que ter uma reserva previamente separada para isso. A opção é abrir cadernetas de poupança e depositar mês a mês pequenos valores que, somados em 12 meses, resultam no valor dessas temidas despesas de início de ano. É muito importante isso daí, muito importante. Fazer uma reserva, fracionar ao longo do ano uma reservinha para você poder suprir esses gastos que tem no começo de todo o ano. Esteja preparado para as crises financeiras. O autônomo deve ter uma média de 3 a 6 vezes o valor das suas despesas mensais para momentos de crise. Pode acontecer algum acidente ou problema grave de saúde, e com essa reserva separada, tem uma chance boa de você conseguir se reorganizar. Quando eu editei esse curso, quando eu pesquisei bastante para fazer esse curso aqui, tá? Esse curso já está pronto, na verdade eu estou soltando ele agora em 2020 por falta de tempo, graças a Deus, bastante trabalho, mas ele já estava feito em 2019, eu não tive tempo de ir soltando ele, de fazendo, E quando eu fiz isso daí, naquela época, mas nem sonhava nessa pandemia, nem sonhava, e por isso que eu estou aproveitando esse momento de fica em casa, de quarentena, para produzir esses vídeos. Eu falei, a ideia era eu lançar esse vídeo um por semana, e foi atrelando, eu fiquei com medo de lançar um e depois não consegui na próxima semana lançar o segundo, e na outra o terceiro. Eu falei, depois o pessoal vai ficar me cobrando e deixa no momento oportuno. E o momento está sendo agora. Eu vou soltar todos eles de uma vez só, Então, eu vou soltar todos os vídeos agora, porque a gente aproveita, Vou ajudar vocês a conseguir aproveitar, já que fica procurando o que fazer, ver os vídeos, Ver essas aulinhas aí, reflita sobre isso daí, vamos debater. E quando eu fiz isso daí, eu não imaginava que a gente estaria meio ano depois passando por essa pandemia, E vem aqui exatamente, nesse item aqui, que estar preparado para as crises financeiras é uma coisa importante. O autônomo tem que ter uma reserva para estar preparado nessas crises financeiras. E essa pandemia, embora uma doença, mas é uma crise financeira, Então, o vídeo a aula assim veio a calhar mesmo, e foi quase uma visão que eu tive naquela época, E quem diria que estaríamos comentando sobre isso agora, que isso aí seria possível, Na época eu imaginei que um acidente, alguma coisa mais grave, Mas a gente viu que parou boa parte do mundo, e a coisa apertou. A pessoa que é autônoma, ela não deve se esquecer de uma coisa: recolher as contribuições da Previdência Pública. É uma estratégia a longo prazo. É importante ter essa complementação no futuro. O autônomo, muitas vezes, ele esquece de pagar o INSS. Então, a parte mais em conta hoje é abrir um MEI, que a despesa é pouca, em torno aí de R$60, E você fica assegurado por um salário mínimo. Agora, se você quiser recolher como autônomo sem ser MEI, você pagar outro valor, para você ser segurado no valor maior, aí você paga por fora o carnê lá da Previdência. O autônomo, mais do que todos, ele deve se organizar e, nos tempos bons, tentar fazer a maior parte da sua reserva financeira. Não é fácil montar uma estratégia para economizar, mas se começar a ser construída com um prazo maior, ela pode ser alcançada, Então a gente tem que trabalhar o quê? Tentar, nos momentos mais de vacas gordas,
A gente guardar um pouco mais para quando o pasto tiver ralo, nem muito seco, a gente ter uma graminha melhor para mastigar, né? A gente precisa entender uma coisa muito importante quando você vai trabalhar como autônomo, como pessoal. A gente precisa separar mais uma coisa. Quando a gente tem aqui o nosso pessoal, beleza, e aqui a gente tem o profissional. Aqui dentro a gente tem que fazer um outro murozinho aqui, ó. Aqui dentro tem outro murozinho, que é uma coisa que é da empresa, que é meu, né? E uma outra coisa que é do cliente. Gente do céu, isso aqui é muito importante. O que é seu é seu. O que é do cliente não é seu. Não é seu, tá? Então separa isso. O que é seu, né? O que é da empresa e o que é do cliente. Você precisa ter duas separações aqui. Você tem duas separações aqui e outras duas separações aqui dentro. Então você tem as coisas que são suas, as coisas que são da empresa, que estão sobre a sua responsabilidade, e as coisas que são do cliente, que estão sob a responsabilidade da empresa, que também é sua responsabilidade. Tá? Um mecânico, ele pode ser um prestador de serviço, mas também indiretamente um vendedor de peças, por exemplo, né? Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que muitos autônomos são vendedores também, né? Então eu citei aqui um mecânico, mas é um vendedor um técnico de celular. Ele é um profissional, um prestador de serviço que conserta, mas ele também pode vender alguma coisa. Ele está vendendo um carregador, um cabo de carregador, está vendendo a película, então ele está vendendo alguma coisa, né? Então é comum um cliente fazer determinado pagamento à vista e o profissional se vê tentando, por algum motivo, usar esse dinheiro à vista para pagar aquela peça a prazo. Isso daí é um erro, né? E vai virando uma rotina mês a mês e começa a pagar a peça de um cliente com o dinheiro do outro. No final acaba gastando além daquela quantia que era realmente o seu pagamento pelo serviço, e isso gera desequilíbrio. O que é isso daí, né? Isso daí é a gente falar que o profissional, que nós mesmos somos os ladrões da nossa empresa, tá? O que é isso daí? Às vezes o cliente vem aqui, e faz uma compra do conserto, né? Ele fecha um orçamento com a gente ali, né? Ele vai lá, fecha um orçamento com a gente, e aí o que acontece? O cara traz um celular que a tela dele custa R$400 a tela, né? E a mão de obra aqui 200. Então ele cobrou do cliente R$600, e o cliente pegou isso aqui e pagou à vista, tá? Ele pagou isso aqui à vista, ou então ele parcelou no cartão, mas aí já incluso aquela taxa de antecipação. De qualquer maneira você recebeu isso aqui à vista. Aí você foi lá no Mercado Livre e comprou essa peça aqui em 12 vezes. Vamos colocar em 10 vezes de 40, vai. Então quer dizer que você pagou só a primeira aqui, 40, e ficou com 560 para você. Aí a pessoa pega isso aqui, ó, e vamos dizer, toma em cachaça, né? Aí esquece que vai ter 9 parcelas de 40. Aí ele começa a fazer o que? Virar aquela bola de neve. Ele tem 40 aqui que tem que pagar desse serviço. Ele pega um outro servicinho aqui
e faz a mesma coisa. Ah, verdade, eu vou fazer aquele lance ali e tal. E às vezes é uma tela de R$100, uma de 80, uma não sei o que e tal e tal e tal. Ele vai dividindo, 40 de um, 10 da outra, tá? Quando ele chega num certo ponto lá, que ele tem um monte de listinha, de coisinha, de pagamentinho ali, tal, de pecinha que ele foi pegando, para ele pensar que não, isso aqui tudo. Ele já começou a ter uma conta no cartão de crédito, e lá no quinto mês, ele já está com uma conta de R$600 a pagar, de tantos picadinhos que ele vai somando aqui. Entendeu? Aí ele começa a ter que pegar dinheiro à vista de um cara para pagar essa parcela e joga mais um pouquinho para lá. Vira uma bola de neve. Então a gente precisa se policiar, porque o pior ladrão de uma empresa é o próprio dono dela. Precisa se policiar para que você não seja o ladrão da sua empresa. Certo? Pensa sobre isso, reflita sobre isso, e a gente vai mandar bala na próxima aula, ok? Iniciando a terceira aula, continuando a anterior, nós paramos, né? E você refletiu bastante sobre aquilo que eu disse, para ter cuidado, para que você não seja o ladrão da sua empresa, né? Refletiu bastante? Agora você precisa refletir o quê? O que eu estou fazendo, né, de certo, e o que eu estou fazendo de errado, né? Então você, baseando nisso que você refletiu sobre ser o próprio ladrão da sua empresa, você chegou à conclusão que você está fazendo a coisa certa ou a coisa errada, né? O ideal é que você possa comprar à vista e vender a prazo, com meios confiáveis, que é cartão. Hoje em dia o meio mais confiável é você vender por cartão. Cheque, recibo, caderneta, promissório, isso daí não te dá nenhum tipo de garantia que você vai honrar os seus compromissos recebendo isso daí, né? Então você, ao invés de ser o ladrão da empresa, né, ou seja, você receber à vista do cliente e comprar a prazo, você tem que fazer ao inverso. Você precisa comprar à vista e vender a prazo. Por quê? Muitas vezes você vende a prazo, você até recebe um pouco mais. De repente você é um serviço de R$200, a pessoa fala, você não faz 190 à vista, então você perdeu R$10, né? Então você fala, não, é 200 em 3 vezes, né? É melhor você receber 200, porque você vai ter esse dinheiro, do que você receber 190, né? Então o ideal é sempre você comprar à vista e vender a prazo. Pagando à vista, você já desembolsou um valor monetário da sua empresa, né? E ao vender a prazo, o dinheiro futuro que entra vai ser 100% para a empresa, e não para cobrir um boleto ou um cheque de compras que você fez anteriormente, né? Então você tem um caixa, paga. O dinheiro que vai entrar depois, ele é um dinheiro que vai somar no caixa, no mês da frente, né? Nos meses subsequentes. É um dinheiro extra que vai entrar, né? Se você comprar parcelado determinados itens, tenha em mente que, se você já recebeu do seu cliente, pague também as contas referentes aos itens daquele cliente. Não use o dinheiro de um cliente para quitar contas de outro cliente. Aquilo que eu comentei lá no comecinho, aquela bola de neve lá no vídeo anterior, né? Não use a empresa para pagar as suas contas. Suas contas pessoais, você não pode usar a empresa para isso. E tampouco você pague as contas da empresa. Cada ramo tem uma faixa de lucro ideal para retirada do profissional. Prestadores de serviços, né, no geral, aí, é em média 30% a 35% sobre o ganho líquido, né, daquele serviço. Se faz um serviço de 100, retira os 30, né? E guarda os 70 que é da empresa. Isso daí é o ganho líquido do serviço, né? Muitas vezes você cobra R$500, mas o líquido de serviço mesmo é 100, 400 é peça, isso não é lucro, né? A não ser que você pagou 300 na peça,
falou para o cliente que era 400, aí você tem 100 reais ali, que são 30%, e mais o serviço, então você tem 200 reais líquido, né? Nesse caso. E esses 100 reais, né, se esses 100 reais foi 60, né, de peça e 40 de mão de obra, então você tem que tirar os 40, os 30% dos 40, né, e não dos 100, né, senão você tira 30 reais, aí você paga 60 na peça, tira 30 para você, a empresa fica com 10, né, então você tira os 30% sempre do líquido, tá? Sempre do líquido. Pague as peças que custam 60 com o fornecedor e guarda os 28 da empresa. Então, se você recebeu 100, 60 é peça, você paga a peça, tira os seus 12 e guarda o 28 da empresa, que a empresa também vai ter água, luz, aluguel para pagar. Separe as contas que são suas daquelas que são da empresa. Quando a pessoa trabalha em casa, ela mistura muito, né? Então, você tem esse cuidado aí. A luz, né, o percentual é da casa, o percentual é da empresa, a água, aluguel, tudo, né? Separar o joio do trigo, no caso aí, né? Se a empresa usa água e luz juntamente com a residência, né, ela deve participar do pagamento dessas contas e calcula o percentual, aquilo que eu disse, para cada conta que representa parte da empresa e retira dela para ajudar nesses pagamentos, né? E isso vai sair da onde? Né? Vai sair daqueles 70%. Né? Então é lá que você deve retirar essa parte dos 70% que era da empresa. 30% é seu, 70% da empresa. Desses 70% você tira essas despesas aí que vai ser compartilhada entre pessoal e profissional. Né? A ideia, uma boa ideia, é você fazer uma planilha, né, pode ser num caderninho mesmo, e anotar o valor que entra, né, imediatamente a retirada para pagamento do fornecedor e também a retirada da comissão, né? Não deixe acumular, entendeu? A menos que você consiga guardar o dinheiro todo e fazer depois de um certo tempo, não é coisa de um mês, 2 meses, mas depois de alguns anos, você consegue fazer com que a sua renda pague as despesas. Aí você consegue movimentar todo o dinheiro e fazer o fechamento mensal, né? Com o dinheiro que você já tem, você paga as contas, e aí você fecha o mês e faz essa divisão. Mas no começo é a planilhinha que você tem que fazer. Eu tenho a planilhinha aqui, vamos lá trabalhar com essa planilhinha, né? A gente decidiu dividiu a planilha aqui em coluna A, B e C, onde A é o valor recebido, B é o valor do fornecedor, C é do empreendedor, que somos nós, né? E no final o que sobra é o caixa da empresa. Essa aqui é uma espécie de livro caixa mais detalhado, né? Então vamos dizer que a gente começou aqui no transporte lá em abril, que veio de março, a gente veio com caixa positivo na empresa de R$450, certo? Aí nós fizemos uma manutenção para o João, recebemos dele R$300, pagamos 100 da peça, né? Desses 300 aqui, sobrou quanto? 200, porque a gente 300 menos 200 fica 200. 300 menos 100 fica 200. 30% de 200 é R$60, certo? Então o nosso é 60. E sobra quanto para a empresa? Se a gente tirou 160 aqui, vai sobrar 140, certo? Então o caixa subiu para 590. 450 mais 590. A matemática sempre vai dar exata, né? A gente fez um serviço para uma outra pessoa que foi cobrado 150, não gastou nada porque foi só serviço. Desses 150, 45 é nosso, 105 é da empresa. Então somou aqui. E assim vai indo, né? Manutenção de 200, 100 de peça, ficou 100, 30% de 100 é R$30, né? Para cá veio o valor e vai somando. Manutenção de 300, né?
Aqui a gente não gastou nada com o fornecedor, tirou os 30% e foi subindo o valor, foi subindo. Quando fechou o mês, nós temos o total B mais C, que é esse mais esse, né? Que deu R$850. O total de B mais C menos o A, né? Ó, se a gente somar aqui 850 menos com esse daqui dá 850, 660 mais 190 dá 850. O total geral que recebemos, que é o A, deu 950. 950 menos 850 deu R$100. A menos B mais C, sobrou R$100. Inicialmente nós tínhamos R$450 e no final do mês, como aqui deu R$100 de lucro, o caixa fechou em 550. Que vai para o próximo mês, que aí seria maio, vamos dizer, né? Em maio a gente tem o caixa que começou ali com 550, né? E aí mesma coisa, a gente tem o R$200 de uma pessoa, os 30% dessa pessoa, o caixa subiu com o valor dele, a manutenção também R$300 aqui, tira o percentual da empresa, sobe de novo, e assim vai indo. Mesma coisa, total de B mais C, total B mais C, 260, certo? E o A é 500. 260 menos os 500, a gente tem um total de 240. 550 mais 240 dá os 790, certo? E aí para junho foi a mesma coisa. Coloca ali os 790 e tal, porque aqui a gente está fazendo só um relatório de serviços. Isso aqui é um relatório de entradas. É um controle que você faz por cliente, referente a ter o que? O valor que recebeu da pessoa, quanto que é aquela peça que gastou com aquele serviço, quanto foi retirado, que é o nosso pessoal, que é sobre o valor líquido, né, recebido menos a peça, dá um líquido, e os 70% da empresa, 30 pessoal, 70 da empresa. Esse valor vai nos dar as entradas, né, as entradas. Então a gente sabe que lá na nossa planilhinha, quando a gente for ter o livro caixa, ali no final do mês, a gente vai ter as entradas, que deu R$550 de entrada, e daqui vai sair as saídas, né, além das peças, né, desses 550 aqui não tem água, luz, né, tudo estaria relacionado. Aqui tem os dias, né, dia 1, dia 2, dia 10, são dias aleatórios que a gente foi colocando, né, só para exemplificar. Mas nisso aqui estão as despesas, né, que pode entrar como água, fornecimento de água, fornecimento de luz, fornecimento do local de trabalho, que é aluguel, né. Então você pode colocar o fornecedor ou as despesas fixas, né. Mas isso daqui é para você ter uma ideia de controle referente ao trabalho, sobre o serviço executado. Com isso daqui você sabe o que você ganhou com cada trabalho. Entendeu? Com isso aqui você consegue separar o que é seu, o que é da empresa, o que é do fornecedor. Certo? Tudo isso aqui você tem esse controle aí. Ok? Tudo em uma empresa tem o seu tempo. Assim como demanda tempo para limpar, também demanda tempo para planilhar tudo, né? O que isso daí quer dizer, né? Como tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. Se você quer deixar a casa limpa, né? Você precisa limpar o local, não tem como você instalar o dedo e ficar limpo, né? A empresa também tem o tempo dela. Dá para ficar tudo, a casa, para você limpar e organizar, demora um dia para você limpar, ou você tem uma semana, você vai organizar uma casa inteira, demora uma semana você deixar tudo organizado. A empresa vai demandar mais tempo ainda, principalmente o financeiro da empresa. Isso daí é onde todo mundo apanha. Se você não tem uma planilha, você não tem controle. Sem controle não tem visão, seja de lucro ou de prejuízo. Para você entra e sai, você não tem visão nenhuma, descontrole total. Depois você fala que a empresa não deu lucro. Sem saber onde termina o lucro e onde começa o prejuízo, a gente vai afundando cada vez mais. Né? Uma planilha é uma coisa muito séria, gente, muito séria.
A planilha é o começo do livro caixa da empresa. Tá? Você está vendo a planilha no vermelho e tem um lançamento a pagar, você vai lá e anota, sem dar importância, retira o dinheiro do caixa e manda bala assim mesmo. Então rasga a planilha, tá? Rasga a planilha. Pensa nisso para a gente ir para a próxima aula, tá? Pensa nisso daí, determina um jeito, volta o vídeo, verifica os campos que eu coloquei, o A, B, C, né, e o D, que seria a parte da empresa, né, ali, vê um jeito que você pegar um caderno velho aí e tal. Vocês estão vendo essas anotações que eu faço aqui? Caderno velho, é caderno que foi sobrando matéria dos meus sobrinhos, aí eles iam jogar fora, eu arranquei todas as folhas em branco que tinha lá, passei na guilhotina e estou usando para fazer uma anotação. E a folha aqui está jogada fora, estou usando aqui para ajudar vocês, mas eu uso ela aqui de rascunho, de anotação, não coisa para cliente, né? Mas coisa pessoal aqui, às vezes um lembrete, alguma coisa, esses rascunhos, tudo é economia, né? Então a gente não pode rasgar dinheiro. Pensa nisso, pensa nessa planilha, esse controle, tudo isso que eu falei, reflita bastante para a gente poder continuar um pouquinho mais à frente, tá bom? Aí a gente volta na aula 4. E aí pessoal, ó, acabou que essa aula aqui já foi, vamos para a próxima aula, que agora é a aula 4. Eita danada, aula 4 de finanças profissionais, né? Finanças profissionais, como eu disse na aula anterior, só recapitulando um pouquinho aí, né? Se a gente não tem uma planilha, a gente não tem controle e sem controle a empresa é um desgoverno total, né? Eu pedi para refletir sobre a importância de uma planilha, de como é importante você trabalhar com a planilha, né, que a planilha é a base de um livro caixa, né? E se você está vendo que a sua planilha está no vermelho, está dando sempre negativo, né? E você só está lançando por lançar, entendeu? Quando você lança um negócio e o débito está maior do que o crédito, e você continua anotando lá e vê que o débito está aumentando e você não faz nada para resolver aqui, você não tenta economizar alguma coisa para melhorar aqui, não tenta atrair mais clientes, né, ou baixar um pouco o seu serviço e atrair pela quantidade, né, ali e tal, você está vendo a planilha sua que está no vermelho, você só faz a anotação ali, né, só por anotar, então nem adianta, você é um caso perdido, você está perdendo tempo vendo as aulas, sinceramente, entendeu? Não vai resolver nada, você tem que ver a aula e colocar isso em prática. Tá vendo que está dando vermelho, que está negativo, volta às aulas de novo, reflita onde que você está errando para você fazer o certo. Se você está vendo que a planilha está vermelha, está anotando por anotar, não está dando importância nenhuma, você pega o dinheiro do caixa lá e faz o que bem entender, né? Então, rasga a planilha, para de assistir essa aula, não faz mais nada, né? Só vai se afundando, que é o melhor que você faz para você mesmo, vai se afundando. Pelo menos você não perde tempo com planilha, entendeu? Você perde tempo se afundando, né? A planilha, ela tem que ser respeitada. Se tem dinheiro, paga. Não pendura a conta. Se der para pagar, paga. Não tem dinheiro, não faz retirada que não pertença de fato, né? Você não tem dinheiro, nossa. Recentemente aconteceu uma coisa aqui, eu não vou nem entrar em mérito, nada assim ali, mas é um exemplo clássico mesmo de um profissional que tem tudo para se dar bem, sabe? E por falta de planejamento gasta o que não tem, sabe? Eu até tentei dar umas orientações, mas você vê que a pessoa é cabeça de coco, não pensa, cabeça dura, entendeu? Cabeça de coco, não, entendeu? A gente tenta, mas não entra coisa na cabeça, gasta dinheiro à toa,
entendeu? Faz negócio errado, você fala, você está fazendo isso daí, será que vai compensar para você, né? Você tem uma coisa que está mais ou menos boa e vai trocar por uma outra que você só acha que é melhor, né? Um exemplo típico aí, às vezes você tem um carro e o seu carro tá feio, tá judiado, mas ele tá andando, né? Ele não larga você na mão, tá feio, mas você anda e vai. Aí você vê um cara lá vendendo um outro carro que está mais bonito que o seu, né? Aí você pega e fala, eu vou pegar aquele carro lá, mas será que vai compensar? Porque às vezes aquele carro só está bonito, né? Aí você pega o carro ali e ele desanda, dá um problema atrás do outro, você não acha solução, e dinheiro que vai, você não consegue solucionar. Então é um gasto que às vezes você tem que refletir. Quando você está numa situação de conforto, né? Eu tenho 20 mil guardado, eu vou vender meu carro por 10, eu vou comprar aquele que está mais bonito por 15, então na verdade eu vou continuar com 15 mil guardado, né? Porque eu vendi o meu por 10, junto com os 20, somou 30, né? Eu comprei um carro de 15, então eu continuo com 15. Se esse carro der algum problema, na verdade, eu tenho 15 mil para me socorrer. Agora, às vezes o cidadão não tem isso, e você alerta o cara, você vai fazer um negócio desse daí, você está entendendo? E você vai pegar a única reserva que você tem, né? Você tem um carro que vale 10 mil e você tem 2 mil de reserva. Aí você vai vender esse carro por 10, vai pegar os 12 mil que sobrou, que é os 10 do carro, mais os 2 da sua reserva, para comprar um carro de 12. E aí aconteceu, esse carro de 12 não sai da oficina. Olha o problemão. Então nesse momento aqui, né, a gente deve evitar o consumismo, né? Evitar o consumismo, entendeu? Evita o consumismo. A planilha tem que ser respeitada. Se tem dinheiro, paga. Se não pendura a conta. Se não tem dinheiro, não faz retirada da empresa, porque não te pertence. Não faz, né, vale para você mesmo. Só porque está vendo que a planilha está boa, vamos dizer que a sua planilha não está negativa, ela está positiva. Aí você fica fazendo retiradas ali. Só que são retiradas que você nunca repõe. Entendeu? Então evite fazer esses vales, porque está sobrando lá, né? E o seu pessoal está faltando, é um descontrole do seu pessoal, da sua família, né? Então o orçamento familiar que eu comentei lá atrás, no outro vídeo, né? No outro módulo, orçamento familiar é uma coisa que precisa ser na família, né? Marido, mulher e filhos, né? Tem que trabalhar naquela economia, né? Então se está faltando dinheiro, tem um descontrole ali, acerta aquele controle para você se encaixar no orçamento da empresa. Se o orçamento da empresa não está dando, que ela está recebendo pouco ainda, você vai tirar dos 50%, né? Desde que a empresa pague as suas contas, não fique a empresa no vermelho, que ela fique no empate, no 0 a 0, mas faz 50%, depois você bate 45%, 40%, até você chegar nos 30%, 35%, para a empresa poder crescer, né? Não faz esses vales que você nunca vai pagar, né? Só porque está vendo que a planilha está bonita e você vai pegando de lá. Isso não significa que algo está errado com a planilha da empresa. Certamente é com a planilha pessoal que você deve se preocupar. Evite pagar ao empreendedor assim que recebe o dinheiro em mãos, pois acumular dinheiro para pagar de uma só vez acarreta imprevistos, e o montante do empreendedor, por comprometer a renda num todo, pode atrapalhar a despesa do dia a dia, né? O empreendedor é você mesmo, né? Aqui nós estamos falando em empresa, então evite que a empresa pague o profissional, o autônomo, né? Assim que recebe o dinheiro em mãos, né?
Porque o que acontece? Às vezes você já pega o dinheiro e já paga o profissional. Mas e se aquela coisa precisar de um retorno, de uma garantia? E aí? Né? Então é importante que você tente fazer o mais acumulado possível, né? Ou tentar fechar o caixa quinzenal. O ideal seria mensal, né? Mas se não der, faz ele quinzenal, né? E a quinzena não é aquela quinzena assim, você fecha do dia 1º ao dia 15, você vai lá dia 16, fecha o caixa e pega. O quinzenal é sempre da quinzena anterior. Então, por exemplo, do dia 1º ao dia 15, você fecha essa quinzena no dia 1º do mês da frente. Então nós estamos, vamos dizer lá, nós estamos em abril. A quinzena do dia 1º de abril até o dia 15 de abril, a gente fecha ela em maio, no começo de maio. A quinzena do dia 16 de abril até o dia 31, até o dia 30 de abril, a gente fecha ela no dia 16 de maio, né? Porque esse período de 15 dias aí é um período é um período perigoso, que uma garantia pode voltar, um cliente pode voltar insatisfeito com alguma coisa. E aí você já pagou o pessoal, o seu lado profissional já foi no mercado, já fez aquela coisa toda e tem que sair o dinheiro do caixa, quando na verdade não é do caixa, né? Porque se o profissional também tem que retornar o dinheiro dele, né? Tem que refazer o serviço, tem que de repente desembolsar um pouco de dinheiro, a não ser que você guarde dinheiro e aí você restaure, né? Então, baseado nesses imprevistos, né, você pode, o lado empreendedor seu pode comprometer a saúde financeira da empresa, né? Ao receber, o empreendedor deve anotar de imediato essa empresa lá na sua caderneta familiar, no seu orçamento familiar. Ele já anota lá a entrada, porque essa renda na planilha pessoal, né, ela vai ajudar no controle financeiro familiar, para que toda a vida pessoal e profissional estejam sempre controladas e disponíveis para você verificar. A planilha mais elaborada pode ser somada uma vez por semana, se for necessário, por falta de tempo, mas o ideal é que faça no final de cada dia. Se você é uma pessoa que trabalha todo dia, que você tem bastante trabalho todo dia, é bom que você faça dia a dia. No final do dia, tira uma meia horinha para você acertar essas planilhas, né? E você faz diário. Se é uma pessoa que faz um trabalho e recebe semanalmente, aí você pode fazer por semana. Você recebe por quinzena, você faz quinzenalmente, mas as anotações você tem que manter tudo anotado certinho, né? Nunca deixa de anotar nada nesse que seja uma bala, né? Não pode ficar fora das anotações. E ter sempre na mão um papel, uma caneta ajuda nas anotações, né? Mais para frente eu vou dar uns exemplos aí de anotação direta, né? Você não ficar anotando bala, chiclete, cafezinho e tal, você tem uma ajudinha aí que você faz a anotação direta. Lá na frente a gente comenta sobre isso daí, né? O dinheiro da sua empresa não é seu, não esquece disso. O dinheiro seu é seu, da empresa não é seu. 30% das empresas que não vão para frente é causado pelo desrespeito da renda empresarial. São pessoas que não separam a empresa do profissional. 30% das empresas que não dá certo é porque os proprietários se afundam. Se o empreendedor não seja do ramo de prestação de serviço, precisa ver quanto é o indicado para retirada para si próprio. Mas normalmente é 30% da renda. Tem algumas áreas aí que às vezes é um pouco mais, tem outras que é um pouco menos, né? Mas a média é essa daí. Entenda que se você almeja uma renda de 2.000 por mês, né, que é 30% da renda, então teu negócio, para pagar esses 2.000, precisa arrecadar bruto 6.700. Arrecadação líquida, né?
bruta tem que ser 6.700. Não é 6.700 menos 4.000 de peças e produto, né? Você é uma confeiteira, faz bolo, né? Os 6.700 é o livre, fora, já descartando que você gastou com farinha, né? Tudo mais. Muitos acham absurdo essa matemática, porque não vê que uma empresa também paga dos 6.700 aí, que recebe, né? Ela paga os 2.000 ali pro pessoal, né? E fica 4.700, mas esses 4.700 aí paga as contas da empresa, né? Assim como você tem as suas contas, a empresa também tem a dela, e geralmente não é pouca. Então, os fornecedores, tem descartáveis, tem insumos, tem manutenção com o carro, moto, combustível, tudo isso daí faz parte, né? Você precisa ser honesto com a sua empresa, mas não seja bonzinho com ela. Então, no final de cada aula, eu deixo uma reflexão, né? No final da última aula, eu perguntei ali se você está fazendo a coisa certa ou errada, né? Para você não ser o ladrão da sua própria empresa. Aí para você refletir, está fazendo a coisa certa ou a coisa errada, né? Então aqui eu vou deixar essa reflexão aqui para você, que você tem que ser honesto com a empresa, só honesto, e não ser bonzinho com a empresa. Então me fala assim, você é honesto com a tua empresa, você é muito bonzinho com ela? O que isso aí significa? Reflita sobre isso daí antes de você ir para o próximo vídeo. Eu estou soltando todos os vídeos aqui, a ideia era soltar um por semana, e você ter um tempinho para deliberar, colocar nas mensagens ali embaixo e tal, mas eu quero, já que vai estender aí até uns lugares aí até 23 de abril, outros a 2 de maio, outros a 10 de maio, então a gente está ali para você refletir, e quando voltar, você já voltar para o pé direito para a sua empresa, né? Você vai ter esse tempinho fazer uns trabalhinhos, as tarefinhas em casa e tal. Reflete sobre isso daí. Você está sendo honesto com a sua empresa, ou você está sendo muito bonzinho com ela, né? O que você quer dizer? Reflita um pouquinho, coloca nos comentários e segue a próxima aula, tá bom? Pensou um pouquinho naquilo que eu falei, né? Se você está sendo honesto com a sua empresa, você está sendo bonzinho demais. Pensou muito nisso daí? Então agora nós vamos aqui para a quinta aula. Agora nós estamos na quinta aula de economia profissional, né? O que é ser honesto com a empresa e ser bonzinho com a empresa? O que você entendeu disso daí? Né? Ser honesto com a empresa é você falar assim, olha, isso daqui é despesa da empresa, tem que pagar isso daqui, né? Tem que pagar. Agora, a pessoa bonzinha com a empresa, o profissional bonzinho com a empresa, é aquele cara que, não, deixa que eu pago, isso daqui, entendeu? Esse erro aonde que acontece mais? Quando a pessoa trabalha em casa. Então o empreendedor, né, o empresário, o autônomo, ele deixa que eu pague a água, entendeu? Deixa que eu pague a luz, ele está muito bonzinho, e essa despesa sai tudo nas costas dele. A empresa fica lá entrando dinheiro no caixa e não saindo dinheiro do caixa, aí ele fala, pô, não estou ganhando nada, o que eu ganho não paga as contas, e aí fica arrancando dinheiro sem justificativa da empresa. Entendeu? Então tem que separa tudo certinho, não seja bonzinho com a empresa, seja honesto com a tua empresa. Se a sua empresa na sua casa, cobre dela a parte de água, a parte de luz, o que é de telefone, o que é de internet, né? É na mesma casa, então você, a empresa, tem que pagar, entendeu? A empresa tem que participar desses gastos aí, né? O carro, mesma coisa, o carro é para uso pessoal, então você paga. Mas se a empresa usa o seu carro, se você usa o carro ou moto para trabalhar, então a empresa tem que ter esse caixa, né? A empresa tem que ter esse caixa.
pagar essa despesa também, entendeu? Ela tem que pagar. Se o carro é só seu, então você paga. Mas se a empresa precisa usar o carro, fazer entregas, né, visitar um cliente, buscar uma peça, sua empresa também tem que pagar parte do financiamento, se houver, parte do gasto mecânico, do PVA, das multas, combustível, pneu, todo tipo de manutenção que o carro tiver. Eu fui no mercado e levei uma multa. Quem vai pagar a multa? Você, é pessoal. Eu fui buscar uma peça para o celular do cliente, eu fui buscar o celular, eu fui entregar o celular e levei uma multa. Quem vai pagar? A empresa. Entendeu? Então, separa isso daí, né? Porque dividindo não fica caro nem para você nem para a empresa, né? Então, sendo honesto, sendo justo, a coisa dá certa, né? Fazendo a divisão justa da parte que você recebe, você vai pagar somente as suas contas de fato. É complicado você ir no supermercado fazer compra e trazer compra para você e para o seu vizinho, né? Não há salário que vai aguentar. Mesma coisa, o relacionamento de você e a sua empresa, cada um paga o seu. E o que for de uso comum, que seja dividido também, seja justo. Não cobre da sua empresa metade da conta do telefone, se ela não faz ligações. Somente recebe ligações do cliente para passar pedido, então o custo com ligação não é da empresa, logo não cobre, né? Ajuste você um plano de economia com a telefonia no seu orçamento familiar, né? Então tem que separar. Uma empresa de celular, vamos dizer, não usa água, né? Então dividir a conta de água meio a meio com uma empresa é injusto, né? Mas de repente usa muito equipamento de solda, de eletrônica e tal, e você acaba falando, nossa, usa bastante energia, então vai pagar metade, ou vai até pagar um pouco mais, poxa, eu fico mais lá na empresa imprimindo coisas, mexendo com soprador térmico, coisa que custa bastante energia, em casa não é nada, só um ventilador ligado, então cobra mais energia da empresa e menos de casa, né? Mas seja honesto, né? Se você tiver em mente que o seu lado profissional tem mais dinheiro que o pessoal, significa que a empresa está indo para frente. E se ela vai para frente, você vai junto. Porque os 30% é 30%, 30% de 100 é 300, né? 30% de 1.000 é 300, de 2.000 é 600, de 3.000 é 900, de 10.000 é 3.000, de 20.000 é 6.000, entendeu? Os 30% ele é sempre 30%, ele vai sempre levar você para cima. Se a empresa cresce, se sobra caixa para a empresa, obviamente vai sobrar caixa para você também. Então, a empresa crescendo, você cresce. Se tem um caixa em sobra, planeje investir também. A propaganda nunca é demais. Às vezes a pessoa está lá, eu tenho bastante cliente já, tá? E o cara para o cara não investe mais, não divulga, não faz planejamento. Gente, a Coca-Cola é conhecida mundialmente e gasta milhões com publicidade, né? A Coca-Cola é um exemplo de que a publicidade é tudo numa empresa, é tudo, né? Se não fosse, uma empresa como a Coca-Cola, Brahma, né, não iria gastar horrores com publicidade. Então, se eles que são gente grande, entende isso, você que é peixe pequeno, é importante você saber disso daí. Então, propaganda nunca é demais. Você ser lembrado pelo seu cliente é bom, e você ser visto por novos clientes é melhor ainda. Divulga, né, o seu negócio. Enquanto você está lucrando, você divulga, porque você tem dinheiro em caixa, está sobrando, olha, eu estou fazendo bastante serviço, tal. Faça publicidade, porque essa publicidade vai fazer você estar girando, né, girar o seu negócio, né? O lucro que você vai tirar, um pouco, né, do lucro que você tem, você está trabalhando bastante, lucrando bem, desse lucro você tira um pouco para publicidade, seja cartões, panfletos, carro de som, rádio comunitário, qualquer coisa aí, né?
você ser visto, ser lembrado pelos seus clientes é muito bom, porque vai fazer com que na hora de vacas magras você tenha um leque maior de clientes te procurando, né? Você tem mais clientes te procurando. Tendo em mente que divulgar vai trazer clientes nos meses futuros, né? Você não vai divulgar hoje e vai ter cliente amanhã. Não adianta você, nossa, a pandemia aqui pegou a gente de jeito, vou soltar cartão de visita aqui para amanhã lotar o meu estabelecimento. Não vai lotar. Você vai soltar cartão hoje, vai dar retorno daqui 2, 3 meses. Você está soltando um panfleto de manutenção do celular, não significa que a pessoa vai pegar o celular dela com a tela trincada e trocar hoje a tela. Não vai. Entendeu? O que vai acontecer? Ela vai guardar aquela publicidade, no momento oportuno ela te procura. Então a publicidade prévia é a melhor saída. Tá em vacas gordas? Faz a publicidade. Por quê? Você vai estar lembrado nas vacas magras, né? Então você faz uma publicidade hoje, vai dar um retorno daqui 2, 3 meses. Mas você vai sempre tendo algum retorno, fruto daquela sementinha que você plantou lá atrás, né? Então divulgar hoje vai te trazer clientes lá na frente. Não deixa para divulgar num mês ruim, né? Porque se está ruim para você, está ruim para o outro também. Que não vai ter uma despesa a mais. Você vai fazer uma publicidade num mês ruim, você só vai ter despesa. E quando essa publicidade tiver feito, você já está com um rombo grande no caixa e já bagunçou sua vida familiar também, entendeu? E o retorno, né, já não seja mais uma solução, né? O retorno daquele panfleto não vai, daquela publicidade, não vai ser a solução do problema agora, né? Então vai com cautela, começa, né, aos poucos, uma publicidade de baixo investimento, né, entregar um cartãozinho, você mesmo entrega o cartãozinho, depois você mais adiante paga para alguém fazer isso daí, né, até você crescer a ponto de anunciar num rádio, numa televisão, né. Então essas são as dicas que eu dou: publicidade, 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 né. E para finalizar, né, pessoal, essa aula é a última, né? Eu não falei no comecinho que foi para deixar vocês na expectativa aí, né? Mas essa quinta aula foi a última, tá? Depois a gente vai abranger outros temas. Não deixa de ver outro tema que é específico para assistência. Vai ser vários temas, só que aí vão ser mais curtinhos, tá? Vai ser mais curtinho cada um. É que eu falar um pouquinho assim sobre cada tema, aí a pessoa vê aquilo que ela achar interessante. Isso daqui é um movimento de caixa por período, tá? Existe, né, em livrarias você pode comprar, chama livro caixa. Mas o livro caixa ele tem a data, o histórico que você lança, o que foi feito, a entrada e a saída, né? O livro caixa você pode ir colocando a data, o que você fez. Comprei a tela do cliente João. Então você comprou a tela, saída. Eu recebi o dinheiro do João para trocar a tela. Então você vai marcar na entrada. Paguei aluguel, saída. Paguei luz, para saída. Troquei o conector de carga, entrada, né? Peguei o dinheiro lá do emergencial do governo, entrada. Então você vai relacionar aqui embaixo, né? Depois no final. Isso aqui você pode fazer num caderno mesmo, tá? Você coloca num campo aqui, passa a régua assim, ó. Data, histórico, entrada e saída. Certo? Uma folhinha de caderno, ó. Aqui, ó. Folhinha de caderno. Dá quase do mesmo tamanho, ó. Né? Coloca aqui uma coluninha de data, histórico, entrada e saída. Lá embaixo tem o campinho da soma, né? As 3 últimas linhas lá você deixa o subtotal, né, de tudo. Aqui tem um campo de troco e o total. O que é o troco? Quando você começa o dia com algum dinheiro no bolso, né? Ou numa caixinha da empresa, na gaveta, o que for. Então marca
tá? Esse troco. Quanto que você começou o dia? Comecei o dia com R$100 de troco, você marca aqui. Aí todo na data tal, ou na semana, na quinzena, o que for, o troco tá lá. Você marca, você coloca aqui as entradas e a saída, você vai colocando, junta com o troco e tem um total. Aí você consegue fazer o total, seja semanal, diário, mensal. Você consegue saber se esse total aqui vai dar o que? Vai dar positivo ou negativo? Vai sobrar dinheiro ou vai faltar dinheiro? Aqui o ideal é sempre sobrar dinheiro, tá? Sempre sobrar um cascalhinho, certo? E aqui em cima a gente usa um termo que é de transporte, né? Que o total que der aqui, se ele der positivo aqui, né, de transporte, se der R$300, você põe aqui, ó, R$300, que é a entrada. Se aqui ficou devendo R$60, você vai colocar aqui, de transporte, R$60 na saída, que foi negativo. Então se aqui ficar positivo, vem aqui. Se ficar negativo, vem aqui, tá? E aqui também você marca a retirada pessoal, né? Lá os 30% tal, de tudo isso daqui, né? Que você está marcando ali. Isso aqui é um livro caixa, e eu oriento a não pagar para o profissional, no caso, diariamente, né? Você faz um envelope ou uma conta em banco que você deixa marcado lá nos seus controles, mas um envelopinho, uma caixa ali e tal. Aí você fez um serviço ali e tal, tem aquele valor ali que é o pagamento dos seus 30%, né? Conserto do celular de fulano, R$100, foi conserto. R$30 ele é seu, então ele vai entrar aqui, ó, R$100. E aqui você coloca lá, ó, comissão de serviços, né? E R$30. Então automaticamente vai sobrar aqui embaixo os 70. Automaticamente. E o que você faz com esses 30? Põe no envelope. Entendeu? Põe ele ali no envelope. Se você puder até marcar numa outra cor aqui e tal, você põe no envelope. Quando você pegar o montante desse envelope lá, e você tica o que você já recebeu. Tá bom? Se você quiser pegar diariamente, eu não recomendo, mas se você quiser pegar diariamente, você faz esse controlinho aí, certo? Basicamente, pessoal, é isso. Tá bom? Basicamente é isso. No começo do vídeo, falei que eu ia dar uma dica de como fazer lá no controle pessoal, né? E fazer uma dica de caixa direto, né? Para anotação de bala e não sei o que e tal, que fica complicado, né? Eu já até falei isso daí em outros vídeos, mas vamos reforçar aqui. O que você faz? Ó, você pega na sua carteira, você pega lá R$100, tá? Você sai de casa com R$100. Anota no final do dia com quanto você tá, né? Então chegou no final do dia, você tá com R$70, né? Esses 30 aqui foi despesa diária, tá? É a água que você tomou, estacionamento, área azul, doação que você fez, entendeu? Alguma coisa, um lanche que você tomou, alguma coisa que você comeu. Então você já coloca lá na sua despesa diária, familiar, né, na sua planilha doméstica, você coloca lá que a despesa que você teve R$30 de despesa naquele dia. Aí no outro dia você está com 70. No final do dia você vê, continua com 70, beleza, não teve despesa nenhuma. Entendeu? Um cara estava me devendo R$10, ele me pagou, então aumentou 10, foi 80. Então lá na sua cadernetinha diária você vai marcar lá crédito, R$10. Aí a sua carteira está com 80. E assim você vai dia a dia, controlando no final do dia quanto você tem de dinheiro no bolso, certo? Essa é a dica que eu dou para não ficar marcando balinha, chiclete, não sei o que e tal, né? Ficar com caneta e papel marcando balinha e gorjeta, não sei o que. Você faz o gasto direto. Sai de manhã, vê quanto tem de manhã e vê quanto sobrou no final do dia. Essa é a extra. Tá bom, pessoal?
Daqui a pouco tem mais, vamos fazer outros vídeos que é para assistência mesmo. Agora é aquilo que vocês querem, hein?